bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir, mas o vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de uma viagem que nós estamos fazendo e está iniciando aqui no aeroporto Marechal Rondon, o aeroporto internacional de Cuiabá. E fica localizado aqui no município vizinho de Várzea Grande. Então eu vou mostrar um pouco para vocês dessa viagem e daqui a pouco nós vamos pegar o voo para São Paulo. Estamos aqui aguardando. Espero que vocês gostem do vídeo e se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e conhecidos, deixem os comentários e vamos então mostrar um pouco para vocês de toda essa viagem. Daqui a pouco vamos embarcar. Aqui é o saguão de entrada do aeroporto, que já está do lado de dentro, né? Na hora que a gente chega, tem esse espaço aqui e depois a gente pode pegar a escada ou o elevador para chegar aqui na parte de cima, onde ficam as lojinhas e a parte do embarque. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do aeroporto, que aí tem as lojinhas aqui. Hoje o movimento está bem pouco aqui no aeroporto. Aqui está a loja Rei do Mate. Você pode comer seu lanchinho, tomar um mate, tomar um suco, salgadinhos. Aviação e turismo ali. E aqui é o espaço onde as pessoas ficam esperando o horário. Aí tem o lanche box. Aqui no aeroporto tem as lojinhas de artesanato. Aqui tem então essa lojinha que eu vou mostrar um pouco para vocês. Tem bastante trabalhos artesanais, bem legal, feito aqui no estado de Mato Grosso. Por maioria pelos indígenas. Olha quanta coisa linda aqui, ó. Tudo bem trabalhado aqui no artesanato mesmo. Olha que lindo. Tem as cestinhas, bastante cestinhas de palha. A cestinha também tem de bambu também, ou só de palha? Buriti. Palha de Buriti, né? Olha só que cestinhas lindas. Tem bastante coisas, tem até peneiras aqui. Lembrei da minha mãe. Minha mãe fazia essas peneiras. Não igual aquela, é mais para o mesmo modelo, mas só com outro material, né? Ela fazia de taquara, né? Olha os trabalhos indígenas. As cestinhas de palha, muito bonita, bem trabalhadinha. Os copinhos, inteira, né? Mas é trabalhada também com a lã, né? Tem a lã junto aqui, fica bem bonito mesmo para dar um tchan mais, né? Fica bem legal. Tem bastante pulseiras. Pulseirinhas, tem corrente, gargantilhas, muita coisa legal mesmo. Então, é bem interessante. Quem vir aqui no aeroporto internacional Marechal Rondon pode passar na lojinha aqui para conhecer, comprar lembrança. Olha os bichinhos típicos do Mato Grosso, bem bonito para enfeitar a estante, bem legal mesmo. Aqui tem a Fauna Brasil, que é uma loja de artesanato, tem bastantes artigos artesanais típicos aqui de Mato Grosso. Tem bastante estampa dos animais aqui de Mato Grosso. Camisetas, bastante camisetas. E tem os trabalhinhos feitos com cabaça, tem cestos de palha. Bastante coisas aqui, bem bonita mesmo essa lojinha. E os trabalhinhos aqui. Tem os copos com lembrança, cidade de lembrança, né? Quem quer comprar lembrancinhas. Tem os copos. Tem imãs de geladeira.
Boias aqui também, de Chico. Trabalhinhos aqui representando os peixes e outros. Uma grande variedade de lembrancinhas e artesanatos aqui também. Os bonequinhos. Tem bastante coisas mesmo. Arara, tucano. Eu saio 7 meses. 1h30 só, né? Então Trabalhos com madeiras também. Tem bastante trabalhinhos com madeiras. Mas o Mizar já vai na frente. Não vai? Colar, bastante colar. Nós é de carro, né? As cestas. Também bastante cestinha. Trabalho com bambus. Tem pano de prato. Bastante coisas bonitas aqui. Chapéu. Muita coisa mesmo. Chaveirinhos, imãs de geladeira, tem bastante coisas. Também tem os trabalhinhos aqui com bambu. Tem uma grande variedade aqui nessa loja. Quem quiser comprar as lembrancinhas para levar, é só vir aqui nessa loja que vai encontrar bastante coisas. E aqui é o espaço onde as pessoas ficam esperando o horário. Aí tem o Lanches Bob's. Aqui é a pista do aeroporto Marechal Rondon aqui. E ali embaixo tem as malas das pessoas que acabaram de chegar. As malas estão todas ali esperando. Vamos passar pelo raio-x das malas. Põe aí. Bom, já passamos pelo raio-x, agora vamos ir para a área de embarque. Vamos esperar por aqui. Então, acabamos de desembarcar aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora nós vamos procurar transporte aqui para a gente poder ir para nossa. Agora o trem chegou e nós já embarcamos aqui. Estamos agora mais próximo do nosso destino. Já é tarde, mas nós estamos a caminho, graças a Deus. Olha só, não tem mais pouquíssimas pessoas aqui. Essa é a entrada do prédio, do apartamento onde nós estamos hospedados aqui. Então aqui é a fachada de entrada. Só o espacinho legal tem aqui em cima, dá pra jantar fora, dá até pra descansar ali naquele sofazinho, que legal. E Leliane já veio um lanchinho aqui pra gente comer o lanchinho aqui fora, pra aproveitar. Diz que é almoço, né? Mas é 4 horas da tarde, então mais tarde vou ter que jantar de novo. E olha a visão daqui desse, onde nós estamos aqui, ó. Estamos aqui em frente à Catedral Nossa Senhora de Assunção em São Paulo, e é conhecida como Catedral da Sé. Ela foi fundada em 1954. Aqui nesse prédio é do Samba
Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas para tirar foto nas alturas. Então aqui é uma visão que a gente tem desse prédio, a cidade. A cidade está bem tá muito chover. Olha que linda essas palmeiras aqui, ó. Como é os prédios, as casas. Essa praça aqui é procurada por professores que traz grupos de alunos para falar sobre a história religiosa e cultural histórica aqui da cidade de São Paulo. Ela fica localizada aqui na região central de São Paulo. Aqui dentro é bem seguro, aí tem o segurança que fica aqui o tempo todo, cuidando aqui e observando se for acontecer alguma coisa, mas graças a Deus está bem seguro. A Igreja da Sé foi, alguns anos atrás, foi muito vista na mídia, né? Devido às pessoas que eram desaparecidas e as mães então vinham fazer o seu protesto aqui, a sua reivindicação em frente à igreja. Olha aqui esses móveis que tem aqui com as imagens trabalhadas na madeira, toda trabalhada na madeira. Olha as colunas, tem essa igreja tem essas colunas enormes, bem reforçadas aqui no centro da igreja. Indo por aqui, é muito grande, eu não vou mostrar tudo para vocês, só algumas coisas aqui que eu vou mostrar, porque aqui é muito espaço aqui. Do outro lado também as janelas. E ali tem umas imagens na parede ali, muito bonito, bem trabalhado, umas de pintura, outras de madeira. Mostrando para vocês aqui por dentro da Igreja da Sé. Sal. Aqui nesse prédio é do Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas para tirar foto nas alturas. Então aqui é uma visão que a gente tem desse prédio, a cidade. Aqui tem essa caixinha que caixa de ofertório, né? Quem quiser fazer oferta, deixa a sua oferta aqui nesse tipo um cofrinho. E olha aqui que interessante essa imagem aqui, ó. Muito interessante. Aqui nesse prédio é do Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas para tirar foto nas alturas. Então aqui é uma visão. E aqui dentro da igreja tem essa lojinha, para quem quiser comprar artigos religiosos, tem bastante coisas aqui. Olha aqui as imagens, quem quiser comprar imagem de santo, também tem
bastante. Imãs de geladeira, chaveirinhos. É uma lojinha que fica dentro da igreja mesmo. A visita de hoje é no Museu do Ipiranga. Vamos conhecer um pouco do museu e esse espaço aqui, muito lindo e maravilhoso. Olha aqui a fachada. Vamos subir essas escadarias aqui para chegar então lá no museu. Esse prédio enorme aqui. Vamos aí, força aí para subir isso, fazer um exercício logo cedo. Lugar bonito para tirar foto. Muito legal esse espaço aqui, ó. Museu do Ipiranga em São Paulo. Aqui nós estamos no saguão de entrada aqui do Museu do Ipiranga, onde a gente fica esperando o horário para entrar. A fila aqui está bem grande já. Daqui a pouco nós vamos entrar para visitar o museu. Olha aqui do lado. Aqui com o chafariz aqui do lado de fora. E aqui o espaço de espera. O pessoal está tudo aqui esperando. E aqui tem uma lanchonete aqui. Caso a gente queira comer alguma coisa, tem essa lanchonete aqui. Eu vou dar uma olhada nos preços aqui para ver o que tem de bom também e nessa lanchonete. Bom dia, moça. Tudo bem se gravar? Não, né? Tudo bem. Vou só dar uma olhadinha nas coisas aqui, tá? Aqui tem os lanchinhos, pão de queijo, empadinhas. Olha, pão de panito. R$9, quiche de tomate seco, 18. Folheado de palmito, tá 13. E hambúrguer 13 também. Aí tem bolinho de carne de 10, quibe de 10. E tem coxinha de 10 também. Tem pão de batata, R$13. E empadão de frango, 19. Tem risole de presunto, de queijo, de 9,50. E aqui tem a salada de frutas. Baguete também de 33. Baguete de peru de 28. E tem ali os iogurtes e os docinhos. Vou mostrar um pouquinho para você da arquitetura aqui do museu. Tem vários pisos aqui, várias seções. Então não dá para mostrar tudo. Aí tem toda a história contada aqui nesse museu, dos bandeirantes, história dos bandeirantes, da colonização. Esse aqui é o mestre Antônio de Campos, Antônio Raposo Tavares, é o mestre de campo, aqui no Museu do Ipiranga também. Mostrar mais um pouquinho aqui em outra sala. Aqui tem uns objetos antigos. É bom para as pessoas mais jovens que não conhecem ter esses objetos aqui, ó. Muitos deles eu já conheço, mas são coisas que você vai encontrar só no museu. Esse telefone foi criado em 1890 e passou a ser
comercializada no século XX. Então, para quem não conhece, nunca viu, é bem diferente dos atuais agora. Essa é uma caixa de engraxate, né? Caixa antiga, não dessas. Agora as engraxates são modernas, mas essa aqui é uma caixa bem antiga. Olha só que interessante que eu encontrei aqui, ó. O engenho, meu pai tinha um engenho desse. Engenho de madeira tocado por boi, muito interessante. E esses são objetos que foi usado para moldar cerâmica, argila, madeira. Então não tinha essas ferramentas modernas que tem hoje, então era usado esses objetos aqui. Gente, esse museu é muito grande. Eu estou cansada que subi as escadarias, cheguei aqui em cima cansada, mas vamos continuar a visita aqui, que é muito importante, interessante. Esta mesa aqui representa então o grito de independência ou morte, faz parte da história do Brasil. E ali na parede tem a pintura representando também esse grito de independência ou morte. Ali outra pintura. Aqui nessa sala tem essas pinturas, faz parte da história do Brasil, de São Paulo, e a gente passou por aqui, o rapaz explicou cada uma delas. Continuando a nossa visita aqui pelo museu, agora nós já passamos pelas salas que tem as pinturas, já ouvimos as explicações. Agora nós vamos visitar uma outra sala. Essa é a maquete do Museu do Ipiranga. Aqui nesse prédio é do Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas para tirar foto nas alturas. Então aqui é Aqui nesse prédio é do Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas. Nós estamos aqui no Museu da Diversidade. Tem uma grande diversidade mesmo de animais que tem aqui, muito interessante. Gente, é muita coisa legal que tem aqui nesse museu. Aqui tem um esqueleto, aqui tem os ursos. Urso branco, urso preto, sei lá que nome que é esses ursos. E aqui desse lado tem os esqueletos também, muitos esqueletos de vários animais aqui. Olha o tamanduá. Outro aqui, filhote, eu acredito que seja filhote. Mas os felinos, os macacos. É muito legal esse museu, gente. Eu fico pensando que as crianças, as pessoas do interior não têm a oportunidade de visitar esses lugares aqui, ó. E fica cheio de crianças das escolas aqui que os professores trazem. E isso enriquece muito a cultura deles. Aprende muita coisa, coisas que eles não conviveram aqui, eles podem ver e assistir às explicações aqui dos professores. Aqui tem a parte de borboletas, representa a variedade de borboletas aqui, outras borboletinhas aqui, e do lado de cá representa então, eu acredito que é a representação de um zoológico aqui. É a floresta amazônica. Aqui é uma simulação
floresta amazônica. Desse lado tem os felinos, tem répteis e várias outras coisas aqui que representam então essas variedades da Amazônia e animais aqui do Brasil. Olha só, olha isso, gente, que beleza! Variedades de simbióticos aqui, ó. Olha esse animalzinho aqui, gente, olha só. Representa aqui então, tá representando aqui os animais do cerrado. Nessa parte aqui, ó. E tem muitas outras coisas. Que agora tem uma salinha ali que está falando sobre os animais que eram empalhados. O professor está explicando sobre isso. Eu não vou entrar lá que está cheio de crianças, né? Porque eu acredito que já foi uma experiência muito legal. Uma coisa que eu não conhecia esse museu ainda. E é isso daí. Aqui nessa parede aqui tá o mapa de São Paulo. Então tem os bichinhos aí, ó. Tem urubu, gambá, coati. É tudo nessa pintura do mapa de São Paulo que fica aqui nessa parede do museu. Tem as borboletas e esse jacaré aqui. Aí tem mais bichinhos ali, ó. Outros bichinhos. Olha esse daqui, que legal. Gente, isso é muito bom para os alunos das escolas em visitar aqui, ó. Muito bom mesmo. Animais que eles não conhecem, daí passa a conhecer e saber também sobre eles. Olha o bosque que fica aqui do lado do Museu Ipiranga. Muito legal aqui, ó. As árvores enormes, sombrinha bem fresquinha. Dá pra você andar tranquilamente. Sem sol. Hoje tá sol, né? O dia que tá sol é bom. O dia que tá chovendo já não dá, né? Mas tem as árvores bem antigas aqui, ó, bem alto. Olha a altura dessa árvore. Olha só, dá para fazer uma boa caminhada aqui. As árvores bem limpinhas, com a vegetação embaixo, fica bem bonito mesmo. Ali tem até um aparelho para fazer ginástica. Acho que eu vou dar uma parada para fazer um exercício. Faz dias que eu não faço, né? Quem mora aqui perto e tem tempo pode passar o dia inteiro sentado aqui, que é muito legal. O almoço de hoje vai ser aqui nesse restaurante aqui. Depois da visita no museu, já são meio-dia 5:45 e nós vamos então agora almoçar. Vamos ver, ó, queijo por cima da batatinha, olha que legal. Gente, olha o processo. Queijo quentinho. Muito bom. Ainda tem uma arte, além do queijo, ele é um artista. Aí tem o arrozinho ali colorido, mais saladas. Vamos ver, vamos provar, vamos ver. Aí o prato de hoje é salada, batatinha,
saiu. E a gente tá aqui fazendo uns vídeos pra ela no momento. O pessoal tá tudo olhando, achando que a gente é famoso. Não é famoso não, Carson olhou. Carson que eu acho. A famosa é a dona Terezinha. E a gente tá aqui trabalhando duro, né? Fazendo conteúdo pra ela. Segue, compartilha e dá um like. Tamo junto. Essa aqui é a loucura de quem vem às compras por aqui em São Paulo. Gente com carrinho pra todo quanto é lado. Como é o nome desse lugar aqui, Henrique? Ah, aqui no Brás. Aqui no Brás é desse jeito. Se a gente brincar, o pessoal atropela a gente com os carrinhos levando as compras dos comerciantes que vêm comprar aqui. Tá mais tranquilo, mas na rua de lá tava difícil de andar. Pacote por todo lado, muita loja, muito movimento por aqui. Vamos continuar aqui. Ó, lojinha do rock, tem muita coisa de roqueiro. Hora de manhã, o pessoal começando a trabalhar bastante. Olha isso. Corredores cheios. Muita gente procurando alguma coisa. Por enquanto nós não encontramos nada que interessasse. Mas está sendo bom essa experiência. Olha isso aqui. Só o ouro, só que não. Óculos de sol daqueles coloridos, muitos tênis, mais tênis, camisetas. Olha isso aqui. Na verdade eu fui uma única vez lá. Eu fui de carro. Cuidado aí, boné. Muitas lojas, mas a maioria delas é coisas repetidas. É a parte de perfumaria. Mais camisetas de jeans aqui. Continuando aqui no Brás, agora nós estamos numa parte de umas roupas melhores. Aquela primeira parte que eu filmei lá é mais as roupas mais simples. Aqui tem as roupas um pouco melhores. Ali tem um restaurante, bastante roupa legal aqui nessa parte aqui. Tem as calças, tem conjuntinhos aqui também. Tem conjuntinhos, vestidos, casacos ali na frente. É muito grande aqui. Tem roupa de tudo quanto é jeito, então fica até difícil da gente andar em tudo aqui, porque aqui é muito grande. Estou mostrando algumas partes para vocês. Aqui na loja Bobo Shorts, comprar um tênis aqui, tem bastante tênis, o preço tá bom. Já tô aguardando o pessoal trazer aqui já para mim experimentar. Já fiz o pedido ali, ele disse que era rápido, mas até agora tem uns 10 minutinhos. Não apareceu ainda, mas bom, deve aparecer. O atendimento é muito bom mesmo. Muito movimento por aqui também, na 25 de março. Tem coisas boas aqui na 25 de março. Nessa loja tem uns calçados. Várias marcas aqui. Ela lá. Olha aqui. Essa aqui. Eu acredito que os preços estão bons.
preços, várias marcas também. São as mais conhecidas. São as mais conhecidas aqui, Olinda, Desfila, várias roupas aqui. Comprei o tênis, já calcei. Quanto que é mesmo o tênis? 329. Oi? 329. 329, muito bonito aqui, ó. Só latex, não escorrega. E o pacotinho de meia, dicas meia sapatilha, 3 Tudo por 20. por 20 reais. Original, né? Nada de Aqui nesse prédio é do Sampa Sky, então é um lugar bem procurado por turistas para tirar foto nas alturas. Então aqui é uma visão que a gente tem desse prédio à cidade. A cidade está bem nublada, acabou de chover, então aqui a gente tem uma visão bem ampla de como é os prédios, as casas vista de cima. Pessoal, aqui na Paulista, tudo que você quiser visitar aqui só abre às 10. Nós viemos aqui então no Parque Cultural e aqui o rapaz explicou pra gente que só abre das 10 às 6, de terça a domingo. Então, quem não conhece, vê os vídeos, as pessoas falando que é legal vir para visitar e tomar um café, mas então não explicam que funciona aqui somente a partir das 10. Todos os lugares que a gente quis visitar aqui na Paulista só abre 10 horas. Então é uma informação que poucas pessoas têm. Vou deixar aqui registrado para vocês. Então essa é a Casa das Rosas, é um casarão antigo aqui, no estilo clássico francês, que fica na Avenida Paulista, dedicada a manifestações culturais, poesia, leitura. Então é uma das casas aqui mais antigas aqui, a mais antiga da Avenida Paulista. Então é um casarão que mostra a história de São Paulo aqui. Casa das Rosas. Casa dedicada à cultura. Aqui do terraço da Casa das Rosas, a gente tem a vista da Avenida Paulista, ó. Lá embaixo, Avenida Paulista. São 10 horas da manhã, o trânsito está fluindo normal aqui. Mais tarde o trânsito vai complicar. Então lá do outro lado da Avenida Paulista, o pessoal lá esperando ônibus. Do lado tem um prédio, bosque aqui embaixo. Então essa era a visão das pessoas que moravam nesta casa aqui, ó. Casa antiga do início da cidade de São Paulo. Então hoje ela está aberta só para visitação, como eu já falei, para a questão cultural, né? Preservar a cultura e mostrar como era as casas daquela época. Aqui é o Centro Cultural Coreano no Brasil, então representa a pintura coreana no Brasil. Fica localizada aqui na Avenida Paulista. O hallzinho de entrada, né? A sala de entrada aqui. E ali já a Avenida Paulista. Aí tem esses quadros, essas pinturas aqui na parede, ó. Pintura coreana. E desse lado aqui, ó, tem muito mais que representa a pintura coreana. Para quem gosta de arte, é bem legal aqui, ó. Essa pintura aqui.
E aqui do outro lado, na entrada aqui, tem outras coisas bem interessantes aqui, representando a arte coreana. O Hospital Santa Catarina fica aqui na Avenida Paulista. Um hospital muito grande. Isso aqui faz parte do complexo do Hospital Santa Catarina. E aqui é a parte do café do hospital. Essa imagem fica aqui, ó, no café, do lado do café aqui do Hospital Santa Catarina. Tem esse cantelinho aqui, a imagem fica no centro. Lá em cima tem essas vases. E ao lado do Hospital Santa Catarina tem essa capela, a capela do Hospital Santa Catarina. Essa é a fachada aqui da entrada. Tem esses jardins de flores aqui, muitas rosas aqui, na entrada dessa capela. Nessa capela aqui, do lado do Hospital Santa Catarina, as pessoas vêm fazer suas orações. Muitos familiares de pessoas que estão internadas, então aproveita e entra aqui para fazer as suas orações. Uma capelinha bem cuidada aqui, bem colorida, tem as imagens ali bem bonitas. Aqui tem uma plaquinha que mostra a beatificação das irmãs mártires. É a congregação então das irmãs de Santa Catarina. Olha essas imagens aqui. Vamos lá, vamos provar o lanche mais famoso aqui de São Paulo, o lanche do Mercado Municipal. Só tem um porém, eu não vou comer lanche com... Só tem um porém, eu não vou comer lanche com garfo. Cadê o guardanapo? Você é obrigado a comer com garfo? Não quero comer com garfo. Lanche tem que ser na mão. Fazer o quê, né? Cada um come do jeito que gosta. E aqui é o nosso almoço de hoje. Vamos lá. Vamos provar primeiro esse daqui, que é o suíno. Picanha. Vamos provar o picanha primeiro. Meu Deus do céu, eu nunca comi um lanche tão grande. Como que eu vou comer isso? Mas é vivendo e aprendendo. Vamos lá. Muito bom. Porém, tem muita gordura. Tá aprovado, mas pra mim acho meio gordo. E você, Henrique? O que você achou? Você gostou, Leiliane? É bom, né? Só que eu não como nem a metade disso daqui, mas tá aprovado. Eu vou pedir mais. Mas sim, sim, aqui, isso aqui é bom pra quem come muito, né? Aí é bom. Não, quero só fazer isso. Vou desligar.
mostrar para vocês aqui o preço da carne em São Paulo, para vocês fazerem um comparativo aí como que está na cidade de vocês. Aqui nós estamos no mês de junho de 2025 e hoje aqui no mercado mais carne por aqui, só que aqui não está com preço. Mas o que eu quero mostrar mais para vocês é ali a especiaria. E muitas castanhas aqui. Gente, dá vontade de comprar de todas elas. Ó. Castanhas, tâmaras, castanhas cristalizadas, queijinhos. E aqui tem um mix libanês, que são um mix de castanhas, secas, sem café. Queijo, muito queijo por aqui. Olha os tamanhos dos queijos. Olha esse queijo, olha o tamanho desse queijo, gente. Vou mostrar para vocês aqui o processo que faz as frutas cristalizadas, né? Cadê essa panela aqui? Coloca as castanhas cristalizadas e aí coloca as castanhas aí e vai girando ali, secando, aí fica desse jeito aqui, assim. São os castanhas caramelizadas. Eu estava falando errado, castanhas caramelizadas. Olha o tanto de bacalhau por ali. Mais bacalhau. Quero mostrar para vocês aqui também as partes de chás e especiarias que tem por aqui. Muitos chás. E aqui chá, ervas, né, especiarias, chás. A gente tem que fazer chá, pimenta. Muitos temperos por aqui. Mais temperos. Parte de queijo, bebidas, muitas bebidas por ali, bacalhauzinhos. Aqui também nós temos mais queijos. E aqui a gente tem azeitona italiana, azeitona chilena temperada, azeitona chilena, mix de italiano. Tudo bem? Camarão, muitos camarão, muito queijo por aqui, gente, olha só. Docinhos por aqui, bebidas. E do lado de cá vou mostrar para vocês aqui as frutas, muitas frutas aqui, a banca de frutas que eles chamam barraca do Juca. Aqui é na barraca do Juca, tem muitas frutas e ali tem a banca do Juca também, com bastante frutas aqui. Gente, isso aqui é muito grande, muitas coisas. Então, vocês aproveitem. Estamos aqui no Beco do Batman. Vou mostrar para vocês um pouco aqui, onde tem essas paredes coloridas e muito artesanato por aqui. O famoso Beco do Batman. Muitas roupas coloridas. Pinturas, bastante pinturas, todas as paredes desse beco. É muito procurado aqui para os turistas, procuram aqui para fazer foto. Muitas roupas coloridas, saias, blusas, calças, cozinhas, mais artesanato. Aqui nesse beco tem muito artesanato, brincos, pulseira, colar.
uma grande variedade de artesanatos. Do jeito que você gosta que tem. Do jeito que você quiser, do estilo que você quiser, você vai encontrar aqui nesse beco. Mais artesanato. E tem praticamente a rua inteira tem essas banquinhas, tem anel, colar, mais uma mesinha aqui com anel, colar. Tem uns barzinhos também, para quem quer tomar um chopinho. Olha só, paredes coloridas, muito bonita essa pintura. Que os artesãos, os pintores gostam de expor a sua pintura, então aqui eles aproveitam para pintar aqui também. Bem bonito aqui mesmo. Tem outros artigos como bolsa, tem quadros pintados aqui, mais artesanatos e outras bijuterias. E tem o que você quiser de bijuteria e artesanatos aqui nesse beco. Tem mais barzinho ali e assim todas as ruas aqui nesse beco tem algo para te oferecer. Continuando aqui no beco do Batman, olha que linda pintura ali. A sombra dessas aves também Olha esse prédio aqui todo colorido. Esse beco aqui, essas ruas aqui próximo todo, é toda colorida. Até o poste de placa está colorido. Vou encerrar meu vídeo por aqui. Eu tinha planejado de encerrar esse vídeo no terraço, lá no espaço que tinha no prédio, lá onde a gente estava hospedado. Mas ontem choveu muito à tarde, nós saímos e tinha muita chuva. Então ficou encoberto, ficou nublado e não deu para mim fazer isso. Então eu tinha muitas outras coisas para mostrar para vocês aqui em São Paulo, mas infelizmente deu errado porque a chuva veio à tarde, ficou chovendo toda a tarde. Então por isso não deu para fazer aquilo que eu havia planejado. E também não mostrei lá o apartamento onde nós estávamos hospedados, porque foi muito corrida aqui. Nós ficamos 3 dias aqui, mas todo dia saía muito cedo e chegava muito tarde, cansado. E acabei não fazendo isso. Agora nós já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos e vamos pegar o voo daqui a pouquinho e vamos para Salvador. Lá eu vou fazer um outro vídeo para vocês. E aí eu vou fazer a minha análise, falar para vocês, e aí eu vou falar para vocês o que eu achei de São Paulo. Primeira vez que eu vim a São Paulo, muitas pessoas falaram que é muito perigoso, cuidado que tem pessoas que roubam, pegam celular. Tanto é que eu gravei pouco, porque a gente não conhecia direito, então eu tinha medo que fosse roubado. Então, e também eu não estava sozinha, eu tinha um casal comigo, então a gente estava passeando por aqui, eu ia onde eles tinham programado para ir, eu ia junto. Por isso a gente não teve muito tempo também para ficar parando nos lugares para gravar. Eu gravei algumas coisas que deu nesse tempo, que era muito corrido, tinha muitos lugares que eu queria mostrar, tipo
Queria mostrar lá a estação de metrô, queria mostrar outros lugares que era bem legal, mas não deu porque foi corrido pra gente esses 3 dias e ainda não fomos em todos os lugares que eles tinham programado para ir. E agora nós vamos para Salvador. Lá eu vou fazer outro vídeo para vocês. Quanto o que eu achei. As pessoas, quando nós pegamos o Uber aqui, o Uber perguntou para onde a gente iria nos próximos dias, né? E nós falamos que talvez também a gente ia passar conhecer a Paulista, né? A Avenida Paulista. Ele falou assim, pelo amor de Deus, vocês tenham cuidado, porque lá os malandros, eles passam correndo e pegam o celular e tenha cuidado. Só que o que eu achei, como nós fomos durante o dia, achei que estava bem seguro, porque todos os lugares que a gente passava, tinha muito GCM, né, que os guardas municipais aqui, metropolitanos aí, que estava sempre de olho, tinha muitos, sempre cuidando. Na estação de metrô também tinha muita segurança, então nas igrejas, as igrejas que a gente visitou, passou também, sempre tinha segurança, tudo bem assim, bem seguro, eu achei. É claro, né, que tem muitos lugares que eu gostaria de ter gravado e não pude fazer, porque a gente não pode dar mão para, né, deixar acontecer. Se a gente não conhece, as pessoas falam pra gente, tem que ouvir as pessoas para não ficar no prejuízo. Mas, no geral, gostei muito do passeio, pena que não deu para ir em todos os lugares. Eu quero agradecer a você que parou para assistir e quero pedir assim que se tiver algumas informações erradas ou alguma coisa que eu falei que não esteja certo, que vocês deixem comentário aí, faça os comentários aí, porque às vezes a gente vai fazer a gravação aqui em lugar que não conhece e não deu tempo eu fazer muitas pesquisas, não deu tempo eu entrevistar pessoas. Então, se eu der informação errada, peço desculpa e peço que vocês deixem no comentário o que vocês acharam do vídeo, para que eu possa melhorar, porque eu estou conversando agora, então as dicas que vocês me derem vai ser muito útil. Fique com Deus, um grande abraço a todos, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal.